Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo sobre o Google Earth Pro. Aqui quem fala é o professor Diogo Costa. O vídeo de hoje tem como tema criando camadas e realizando medidas aproximadas de área e distância. Ou seja, já temos uma notícia. O cálculo que o programa que o Google Earth trabalha se trata de um cálculo aproximado, não devendo ser utilizado quanto a medida exige grau de precisão. Mas esse tipo de cálculo ele pode ser utilizado para várias atividades de planejamento e gestão, aquelas que, claro, não necessitem de uma acurácia tão elevada. Então a gente vai trabalhar no vídeo de hoje a criação de layers e conhecer um pouquinho sobre alguns cálculos que existem, que permitem conhecer melhor alguns dados da geometria em questão. Então, olha só. O primeiro tipo de layer que a gente vai trabalhar é um layer do tipo pontual, é chamado de marcador. O que é o marcador? Então, por exemplo, deixa eu adicionar aqui novamente, olha só, é esse primeiro símbolo aqui. Adicionei o marcador e olha só, temos aqui uma caixa de diálogo que abriu quando eu inseri o marcador. Existem algumas informações importantes nessa caixa de diálogo. Olha só. Aqui está sendo mostrado a zona UTM, aonde esse meu ponto está inserido, a sua latitude e a sua longitude em metros. Lembrando que a gente está trabalhando no sistema UTM. Então, o que eu consigo fazer aqui? Eu consigo, por exemplo, alterar o nome do marcador. Renomeei. Perfeito. Aí um detalhe, eu consigo movimentar esse marcador apenas com a caixa de diálogo ligada. Com essa caixa de diálogo aqui, ela tem que estar habilitada para que eu consiga movimentar o marcador. Se eu salvar e fechar a caixa de diálogo, olha só, eu não consigo mais movimentar o marcador. Todavia, caso eu queira ativar novamente a caixa de diálogo, eu vou sobre o marcador e acesso à opção propriedades. Aí novamente, olha só, eu consigo movimentar o marcador aí. Além disso, temos aqui também uma opção de simbologia. Às vezes não queremos utilizar o marcador padrão e temos aqui uma série de opções com alguns outros modelos de marcadores. O que também é possível é adicionar marcadores personalizados, com símbolos que podemos achar facilmente na internet. Em estilo e cor, eu consigo também modificar o rótulo, ou seja, essa informação textual que acompanha o marcador. Então, eu consigo modificar a cor do rótulo e a opacidade, que se refere à transparência. E a mesma coisa com o ícone. Consigo modificar a cor do ícone também. Perfeito. Existem duas situações que é interessante a utilização de marcadores. Uma situação é como esta que foi retratada no vídeo. Eu conheço um local e quero e insiro um marcador sobre ele. Porém, existe uma outra opção, uma outra possibilidade, aonde comumente necessita-se da utilização dos marcadores. Essa opção é quando eu tenho a coordenada de determinado local, mas, no entanto, eu não sei de qual local se trata. Eu posso criar um marcador, como eu fiz aqui, e eu posso inserir, eu posso modificar as coordenadas desse local. Então, olha só, eu vou colocar aqui as coordenadas de um local que eu sei, que eu peguei de alguma base de dados, mas, no entanto, eu não sei a sua localização espacial. Eu não sei a posição que esse marcador aqui deve ocupar no espaço geográfico. Então, eu adiciono as coordenadas. Eu peguei as coordenadas aqui de uma unidade de conservação do estado de Minas Gerais, para a gente ver. Então, ok. Vocês viram que eu modifiquei essas duas caixas aqui. E modifiquei também a zona, porque ele está inserido em outra zona UTM. Como vocês podem perceber, o marcador que eu havia criado recentemente,
ele não está mais presente aqui nessa tela, mas eu posso ir para ele, eu posso encontrá-lo. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem onde está localizado esse marcador. Olha só, então o marcador que eu criei, ele se refere a essas coordenadas do Parque Nacional do Alto Caparaó, o famoso Pico da Bandeira. Então eu vou modificar aqui, e esse marcador aqui se refere ao Pico da Bandeira. Ótimo, divisa dos estados de Minas Gerais com o Espírito Santo e um dos pontos mais altos do país. Uma unidade de conservação belíssima do nosso estado. Então, vou voltar lá para o meu local de trabalho, onde nós iniciamos os trabalhos, né? A criação. E perfeito. Falamos então da possibilidade de trabalhar com os marcadores. Vimos um pouquinho sobre as possibilidades de personalização e edição de algumas das características deles. E agora a gente vai trabalhar com outro tipo de geometria, que é a geometria do tipo polígono. Então eu vou escolher um local aqui que seja interessante utilizar o polígono. Pegar, por exemplo, esses talhões aqui de eucalipto, possivelmente. Então olha só, eu cliquei sobre a opção adicionar polígono. De novo, olha só, adicionar polígono. E aparece aquela ferramenta de desenho. Então eu posso vetorizar. Olha só, tento manter uma acurácia, né? Mas como a gente disse, não é um software de precisão. E o meu polígono está criado. Então eu posso renomeá-lo. E tem as possibilidades aqui de novamente editar. Eu posso editar as suas características. Para ficar com uma cor aí que eu julgue necessário para o projeto. Ótimo. Tem uma outra possibilidade também de criar polígonos, de criar novos pontos dentro de um polígono. Então olha só, eu cliquei ele com poucas vértices, mas eu consigo editar, eu consigo adicionar novas vértices ao polígono e consigo inclusive, olha só, editar aqui, aproximar mais. Então eu vou criar um outro polígono aqui. Tem o polígono 1, eu vou adicionar outro polígono. Olha só, quando eu seguro e movimento o mouse, diversos pontos vão sendo criados. Aqui eu posso ajustar, posso chegar mais próximo aqui, né? Eu também consigo excluir polígonos, olha só. Vi que aqui não ficou muito bom, não ficou tão próximo, né? Eu consigo excluir todos os polígonos. Agora eu vou fazer de novo. Ótimo. Algumas vezes, a vetorização, essa presença dessa cor intensa, ela pode prejudicar a visibilidade. E o que a gente pode fazer? Nós podemos editar o estilo e alterar a opacidade. Então, alterando a opacidade, a gente tem aquele aspecto de transparência, que a gente consegue ver as cores, mas também consegue ver o que está no fundo, o que está por trás delas. Vou novamente editar e terminar de fazer a vetorização de uma maneira mais precisa dessa vez. Olha, quando eu trabalho com áreas, com polígonos, eu consigo medidas da área e do perímetro. O perímetro é a soma dos lados, né? E a área é a área indo, por exemplo, em hectares e metros quadrados.
Então, nesse campo aqui de medidas, eu tenho dados da geometria que eu criei. Então, por exemplo, eu posso estabelecer aqui o perímetro de determinado talhão em quilômetros e a sua área em quilômetros quadrados. Novamente, deixar aqui hectares, deixar quilômetros. Ok. Então, essa é uma ferramenta bastante útil quando a gente deseja conhecer informações sobre determinada área e essas informações não precisam ter um grau de precisão e acurácia muito elevado. Então, esse é o tipo polígono. Também é possível adicionar caminhos. Vamos lá. Eu vou escolher aqui um caminho. Deixa eu modificar novamente aqui a área onde que eu vou inserir. Eu posso, por exemplo, olha só, criar um caminho para demonstrar uma rota. Determinado local que eu quero mostrar onde que se localiza. Talvez uma trilha de bicicleta ou acesso a algum recurso natural. Então, olha só, criei. Eu vou colocar aqui o nome de trilha. A mesma coisa, eu consigo, olha só, editar a largura do caminho que eu criei. Consigo modificar a cor. E consigo também ter dados de distância, de comprimento dessa linha. Ou seja, essa linha que nós criamos, que foi criada aqui, ela tem uma distância de 3 km. Então, é outra medida que pode ser obtida através da inserção desse tipo de marcador. Então, olha só, criamos geometrias do tipo polígono, criamos os marcadores, que são geometrias pontuais, e criamos geometrias do tipo linha. Essas três são as principais, então, geometrias que estão presentes no software. Também, todas essas geometrias que criamos podem ser criadas através desse menu, que é o menu Mostrar Régua. Então, olha só, eu posso criar caminhos, posso criar linhas e eu posso criar polígonos. Eu vou demonstrar aqui para vocês a criação de alguma geometria a partir desse menu. Uma linha, ok. Olha só, a linha foi criada. Aqui difere daquele outro menu, aqui é uma linha realmente. A gente não pode fazer um caminho, é uma linha reta, 2 cliques no mouse. E olha só, eu tenho os dados dela aqui também. Aí se eu quiser salvar, quando eu salvo aqui, ela é transformada em uma geometria. A mesma coisa com outros tipos aí de geometrias. Eu vou criar agora um polígono por esse menu aqui. Temos o perímetro, a área, e eu posso salvar ele também. Perfeito. Uma outra ferramenta bastante interessante, que é exclusiva da versão Pro, é a possibilidade de trabalhar também com dimensões de raio a partir da criação de círculo. Como isso funciona? A gente pode, por exemplo, escolher o local de uma nascente. Percebem, né, que aqui é uma sequência de nascentes. Tem um rio maior aqui. Eu posso, a partir disso, então, criar um círculo. Então, eu quero aqui um círculo nessa região aqui. Olha só, eu estabeleço o raio do círculo. Então, deixa eu ver, chegar aqui aos 50. Apesar, então, de não ser uma medida aproximada, é útil para verificar, por exemplo, a área de influência de apps. A mesma coisa, posso salvar.
E eu vou ter o círculo também salvo aqui na minha geometria. Saindo de lugares temporários aqui para mim ter esses arquivos depois, pessoal. Perfeito. Basicamente o vídeo de hoje era sobre a criação dessas geometrias. Espero que tenham gostado e até a próxima.